E aí, galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, tô aqui de novo, que alegria poder estar aqui, compartilhar com você um devocional, mais uma semana que Deus deu para cada um de nós, e nós somos gratos a Ele por todo o cuidado e demonstração de amor em nossas vidas. Quero agradecer a você pelo feedback do último vídeo, pela curtida, por aqueles que estão chegando aqui através daquele vídeo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, esposo da Cleia, pai da Maria Eduarda. Servimos ao Senhor aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós tê-los aqui. E o objetivo desse canal é compartilhar com você estudos bíblicos, devocionais, rotinas, algumas coisas também do nosso dia a dia. Então, nos acompanhe aí. Acredito que vai ser muito abençoador para a sua vida. Acredito que toda a palavra de Deus, quando lida e absorvida, ela deve nos levar à reflexão. Não a reflexão apenas para compartilhar um devocional, mas a reflexão que gera mudança, né? Transformação da mente e do coração do homem por meio da palavra. E eu quero te perguntar, o devocional ele deve nos fazer perguntas. E essas perguntas são respondidas pela Bíblia e o Espírito Santo nos faz entender e refletir sobre as nossas ações, se de fato estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. E eu quero ler com você hoje o texto de Hebreus 11. Ele diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha pergunta hoje é: você tem fé? Mas não fé baseada no que o mundo ensina sobre fé. Fé pode ser traduzida por acreditar. Então, parafraseando esse versículo, seria: sem acreditar é impossível agradar a Deus. Mas eu quero trazer um outro sentido, algo que seja melhor traduzido para o mundo contemporâneo que vivemos. Você confia em Deus? Sem confiança é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver na história da Bíblia homens que foram chamados e se submeteram ao chamado de Deus para a sua vida. Mas para esse caminhar foi necessário uma confiança. Eles acreditaram, sim, acreditar em Deus faz parte da nossa caminhada cristã e que isso aumenta a nossa fé. Mas o que de fato nos faz nos aprofundar e caminhar em direções para aquilo que Deus nos convida a viver é o quanto nós confiamos em Deus. Você confia em Deus? Sem confiança é impossível agradar a Deus, porque aqueles que desejam se aproximar dele deve crer, deve acreditar, deve confiar que ele existe e que recompensa todo aqueles que o buscam. Hoje é muito fácil se dizer que crê em Deus. Se você parar, hoje nós somos, de acordo com o IBGE, 82,7% ou 83,7% de cristãos no Brasil. Ou seja, 83,7 pessoas, isso dá muita gente, diz acreditar em Deus. Mas a questão é, essas pessoas confiam em Deus? Ao ponto de Deus dar uma nova direção, totalmente contrária com aquilo que ela planejou, com aquilo que ela sonhou, com aquilo que ela gostaria, e mudar totalmente a rota da sua vida e viver aquilo que Deus está direcionando a ela? Nós precisamos confiar na direção que Deus nos dá. Para vivermos uma vida com Deus, precisa-se de confiança. E essa confiança, ela não vem do acaso, ela não vem como um passe de mágica. Sim, a fé é um dom de Deus. Paulo vai dizer isso em Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom que Deus nos dá, mas nós precisamos também responder a esse dom. Imagine você, se Abraão tivesse recebido o chamado, recebeu a fé, mas não respondesse. Quando Deus disse: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão poderia dizer: obrigado, Deus, mas estou bem aqui. A verdade é, quantas vezes eu e você fazemos isso? Quando Deus nos dá uma direção, Anderson, perdoe aquela pessoa. Vou usar o exemplo do perdão. Eu preciso confiar em Deus para perdoar. Porque quando eu confio em Deus, eu tenho um entendimento de que eu fui perdoado. Deus me perdoou, Deus te perdoou. Por que então eu vou reter o perdão ao próximo?
Então, quando Deus me diz: "Anderson, perdoe", a fé, o entendimento veio ao meu coração, eu preciso perdoar. Deus me deu o entendimento e me conduz ao arrependimento. Mas a minha resposta também deve acontecer. Eu preciso responder em ações o chamado de Deus a confiar nele. Eu decido obedecer. Irmãos, a fé requer de nós um posicionamento, requer de nós uma resposta. Não é uma aceitação, não é algo que, eu estou sentindo, então eu vou. Não, irmãos, muitas vezes você e eu somos chamados a obedecer sem sentir. Às vezes a obediência a Deus vai nos gerar um desconforto. Saia da sua zona de conforto. Abraão estava confortável. Entre outros nomes na Bíblia, também estava numa situação confortável. E Deus o convida a viver uma vida de dependência e confiança nele. O que eu quero trazer para nós nesse devocional é: você confia em Deus? Você está disposto a agradá-lo, entregando o seu coração em total dependência e confiança nele, através do chamado e através da direção que ele te dá? Seja para um perdão, seja para uma mudança de emprego, seja para ser um funcionário melhor, seja para ser uma pessoa melhor. Não moralmente, não somente no comportamento, mas no coração. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Confie nele, dependa dele e viva para ele. Que Deus ministre o seu coração. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. Se esse vídeo falou com você, comente aqui, deixe seu comentário e que Deus te abençoe. Nós fomos chamados a viver uma vida de dependência e confiança no Senhor. Lembre-se, se você quer agradar a Deus, confie nele, dependa dele e faça dele o seu auxílio em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima. Valeu!